Oi gente, sejam muito bem-vindos ao canal, eu sou a Renata e o vídeo de hoje eu vou contar um pouquinho para vocês as diferenças básicas entre os vírus, as bactérias e os fungos. Então se você curte o assunto, bora pro vídeo. Vamos começar então pelas bactérias e entender que ela vem de um reino conhecido como Monera e é conhecido então como ser procariótica ou um organismo procarioto. Isso porque ela precisa de 4 elementos essenciais somente para que ela possa sobreviver. Elementos esses que são membrana plasmática e aloplasma, cromatina e, não menos importante, os ribossomos. E é importante dizer também que as bactérias, diferente dos organismos eucarióticos, ela não possui um núcleo, o qual mantém o seu material genético. Então, o material genético dessas células procarióticas fica disperso no citoplasma. Dependente do seu tamanho, as bactérias são facilmente visualizadas em microscopia óptica e a sua parede celular é composta por peptídeos e polissacarídeos. E a quantidade desses peptídeos ainda conseguem diferenciá-las em relação a serem gram-positivas e gram-negativas quando elas passam por uma coloração chamada de coloração de Gram. Essa vai gerar então a característica tintorial de algumas bactérias, mas não posso esquecer que além da característica tintorial, elas ainda podem se diferenciar em relação à sua morfologia, que elas podem ser cocos, bacilos, vibriões e espiroquetas. Aqui então uma simples figura para demonstrar para vocês qual a diferença morfológica entre as bactérias. Em relação ao seu metabolismo, elas podem se diferenciar em serem bactérias autotróficas ou bactérias heterotróficas. Quando a gente fala de bactérias autotróficas, são aquelas bactérias que têm a capacidade de sintetizar o seu próprio nutriente, diferente das heterotróficas, que não têm essa capacidade. Contudo, elas têm então que se alimentar de decomposição de matérias orgânicas. Aqui então uma outra figura onde eu consigo demonstrar para vocês uma bactéria em característica morfológica bacilar e a gente consegue observar então que ela é uma bactéria que ela possui flagelo. É bem visível aí então a parede celular e a membrana. E observem que no seu citoplasma está presente aí o seu cromossomo, ou seja, o seu material genético. Em relação às funções, elas podem ser diversas, porque elas podem ser conhecidas como bactérias úteis, ou seja, elas são utilizadas para, por exemplo, produzir um alimento, seja ele um iogurte ou seja ele um queijo, por exemplo. E ela também pode ser utilizada na biotecnologia, em processos fermentativos. Muito interessante se dizer é que algumas bactérias têm uma capacidade de nos ajudar em funções relacionadas ao nosso organismo, que são as bactérias presentes na nossa flora. Bactérias essas que podem estar presentes nas cavidades, como por exemplo a cavidade vaginal, pode estar presente no interior do intestino, pode estar presente na pele e em vários outros lugares. E nesses lugares elas vão ajudar em processos no intestino, por exemplo, para absorção, para ajudar na absorção de nutrientes. Agora, como nada é flores eternas nas nossas vidas, existem ainda as bactérias que são patogênicas. O que seriam elas? São aquelas que têm a capacidade de ocasionar doenças. Exemplo dessas bactérias, Renata, eu tenho o Treponema pallidum que ocasiona a sífilis, eu tenho bactérias que podem ocasionar meningite, bactérias que podem ocasionar cólera, bactérias que podem ocasionar salmoneloses, enfim, várias bactérias patogênicas. Já em relação ao diagnóstico, as bactérias normalmente são diagnosticadas através de cultura, ou seja, na microbiologia. Microbiologia de alimentos, para detectar aquelas bactérias que estão ocasionando alterações nos alimentos, e microbiologia clínica, para detectar aquelas bactérias que estão ocasionando doenças no corpo humano. Já quando a gente fala de fungos, é outro reino. O reino conhecido é um reino fungi e ele pode ser
unicelular, que são as leveduras, e pode ser pluricelulares, no caso dos cogumelos. E esses fungos pluricelulares possuem, então, filamentos, que também são conhecidos como as hifas. E essas hifas, elas possuem um micélio, e esse micélio ele tem uma função de absorver nutrientes, assim como está associado à disseminação de esporos envolvido com a reprodução ou o processo reprodutivo desse fungo. Em relação ao seu metabolismo, diferente das plantas, os fungos não possuem clorofila, ou seja, não conseguem fazer a fotossíntese. Sendo assim, eles são conhecidos como micro-organismos heterotróficos, ou seja, dependem da sua nutrição de decomposição de matéria orgânica. E ainda, algumas vezes, ele pode sobreviver através de outros seres vivos. Essa figura, então, demonstra uma figura dos fungos filamentosos, pluricelulares, a qual possuem as hifas e o micélio desse fungo. Já a figura do lado direito, A e B, eu tenho na letra A as hifas de fungo chamado múcor, ou seja, a gente consegue observar esses filamentos ou as hifas desse fungo pluricelular. Já a figura da letra B, a gente consegue observar o mesmo fungo, porém na sua forma unicelular, ou conhecida como leveduriforme. Nessa figura, então, a foto do lado esquerdo, a gente consegue observar um cogumelo, onde existe o píleo, ou esse chapeuzinho que tem em cima do cogumelo, e a gente consegue observar as lamelas da parte inferior desse cogumelo, do píleo desse cogumelo. E esse fungo ele foi encontrado, então, na cana-de-açúcar. Já na figura do lado direito, a gente observa, então, o cogumelo inteiro. Os fungos, assim como as bactérias, podem ser encontrados em diversos lugares diferentes, na água, no solo, nos seres vivos, nos animais, em vários lugares diferentes. Também possui uma similaridade comercial, assim como as bactérias, ou seja, podem ser utilizados como micro-organismos úteis para a utilização de biotecnologia ou mesmo na indústria alimentícia, que por exemplo é o caso do shimeji, ou mesmo o champignon que a gente utiliza para fazer o estrogonofe. E ainda na biotecnologia, através do seu processo, da sua capacidade fermentativa. E aí nós temos a confecção de bebidas e outros alimentos. Sim, mas ele também possui um malefício. Existem espécies de fungos que também são patogênicas, ou seja, ocasionam processos infecciosos. Processos esses que podem variar desde uma simples micose, uma candidíase ou outros processos de infecções generalizadas. Já em relação ao seu diagnóstico, assim como as bactérias, os fungos eles têm características de crescimento in vitro, ou seja, a gente pode identificar esses fungos através de cultura. Agora, como ele pode ser um organismo macro, ou seja, visualizado a olho nu, a gente pode somar as características microscópicas em relação às hifas, em relação às estruturas microscópicas, com a relação macroscópica. Unindo isso, a gente consegue diagnosticar esses fungos, além de, no caso das características clínicas, por exemplo, no caso de uma micose. Agora, os fungos são completamente diferentes das bactérias e dos fungos. Não são conhecidos como organismos vivos e são muito pequenos. A gente não consegue visualizar isso em microscopia óptica, somente através de microscopia eletrônica. São formados por uma cápsula proteica conhecida como capsídeo, e essa cápsula vai proteger, vai envolver o material genético desse vírus, que é ou RNA ou DNA. Tem a capacidade de infectar células eucarióticas, assim como células procarióticas, ou seja, as bactérias. Mas aí o nome desse vírus, quando ele infecta a célula procariótica, é um pouquinho diferente. É chamado então de bacteriófago. Ele é considerado acelular, ou como eu já falei nesse vídeo, ele não é considerado uma célula viva, um organismo vivo. Então, para que ele possa se multiplicar, ele depende de uma outra célula. E para isso, o que ele vai fazer? Ele vai penetrar em uma célula, por exemplo, a célula eucariótica, e o material genético desse vírus vai intercalar
com a proteína da célula eucariótica. Ou seja, quando essa célula eucariótica se multiplicar, consequentemente o vírus se multiplica junto. Agora, Renata, assim como os outros micro-organismos, as bactérias, os fungos, eles podem ser úteis na indústria alimentícia ou podem estar presentes no seu organismo beneficiando em algum momento? Não. Conhecido inclusive por alguns autores como sendo um parasita intracelular obrigatório, essa característica de parasitismo, ele não quer beneficiar ninguém, ele quer se beneficiar somente. Então, na maioria das vezes, esses vírus, quando estiver no seu organismo, ele está ocasionando um processo patológico. Quais tipos de patologia? Olha, diversas patologias, mas vamos falar algumas. HIV, Covid-19, gripes, resfriados, hepatites, ele pode ocasionar HPV, enfim, ele pode ocasionar várias patologias diferentes. Então, só aqui como critério de ilustração, vamos observar que eu tenho uma célula humana em laranjinha aí, uma célula de fígado, né, uma célula hepática. Eu tenho em verdinho a bactéria, olha só, ele é bem menor do que a célula do fígado, e dentro dessa bactéria, que no caso é conhecida como Escherichia coli, eu tenho vários vírus diferentes. Então, só para que vocês tenham ideia de que uma célula humana, uma célula eucariótica é bem grande, aí uma célula bacteriana ou uma célula procariótica, conhecida como Escherichia coli, e as pequenas características virais, as pequenas estruturas virais, para que vocês entendam aí que eles são bem menores em relação ao tamanho das bactérias. Em relação ao fungo, eu nem preciso dizer, tá? A levedura, que é o organismo unicelular, ele é um pouquinho maior do que a bactéria. Agora, se eu estou falando de um organismo pluricelular, ele é bem maior, porque inclusive ele pode ser visto, ele pode ser visualizado aí a olho nu, como por exemplo os cogumelos. Agora, como eu já falei, o vírus ele é diferente de tudo, então em relação ao diagnóstico, ele também é diferente. Os outros micro-organismos, como as bactérias e os fungos, a gente utiliza comumente a microbiologia e o cultivo desses micro-organismos para que a gente possa diagnosticá-los. Já os vírus ou as doenças virais, a gente faz diagnóstico um pouquinho diferente. Normalmente a gente pesquisa o próprio micro-organismo através de testes sorológicos, ou Western blots, ou PCR, que é a reação em cadeia de polimerase, ou então a gente pode pesquisar os anticorpos que o seu organismo produziu em relação ao contato com aquele vírus. Então essas são as básicas diferenças entre as bactérias, os fungos e os vírus. Eu espero realmente que vocês tenham gostado. E se você gostou desse vídeo, então deixa aqui o seu comentário, deixa o seu like e não perde os próximos vídeos. A gente se vê lá. Tchau!